Precioso Cast, o lugar onde essência se transforma em legado. Da proporção à presença. Estou aqui com a doutora Fernanda Cornelli. Estou curiosa para saber muitas coisas. Tu comentou, doutora Fernanda, que esse é o teu primeiro podcast. Sim. E as pessoas que estiverem ouvindo que tenham essa paciência comigo, porque eu ainda não tenho essa experiência necessária, né? Mas eu estou muito feliz, Ine, por tu ter vindo, a tua equipe. É um prazer recebê-los. E a Clínica O Nosso Castelo está sempre de portas abertas para vocês. É uma grande alegria poder participar desse momento, dessa conversa contigo. Obrigada. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. É um lugar que eu já gostaria de estar há muito tempo. Então, me sinto privilegiada de poder te escutar. Uma escuta realmente assim ativa, né? Escutar as tuas histórias e tudo que tu tem para transbordar sobre a minha vida e sobre a vida das nossas as pessoas que vão ouvir, né? Esses teus relatos. E o teu projeto, Nini, está incrível. Diversas pacientes que já participaram e eu fico acompanhando. O podcast está sensacional. Parabéns mais uma vez por conseguir, né, através do teu trabalho, dos teus retratos, né, extrair o que a gente tem de melhor. Ai, que lindo. E tenho certeza que isso acontece aqui. A gente sempre escuta muitos elogios. Houve uma fase, eu acompanho esse universo da estética porque tem tudo a ver com fotografia. Sim. Tudo a ver. Então, eu sempre estive conectada com beleza. Tem um vídeo do primeiro workshop que eu ministrei, que eu rodava aquele vídeo, que fala sobre a proporção áurea, sobre o número da perfeição. Então, lá há muitos anos, né? Não vamos revelar aqui a idade, mas há algum tempo, né? Já tenho que tu já estuda sobre a beleza. 2 décadas de fotografia. E desde daquele cerne, né, daquela origem, eu venho estudando sobre aquilo que é belo. Sim. A gente quer transbordar isso e acho que esse é o convite sobre esse podcast, esse nosso momento hoje, de transbordar a beleza, de falar sobre essência, sobre identidade, sobre aquilo que a beleza proporciona. Sim. E tem uma frase ali mais bonita do que nunca em 2026. Me fala um pouquinho. Sim. Esse é o nosso lema. E essa frase, na verdade, o que ela significa, que a gente consiga de fato chegar, né, genuinamente na nossa melhor fase, né? Quando a nossa beleza transparece de fato o que nós somos internamente. Então, essa é, de fato, né, o verdadeiro significado dessa frase. Né? Porque ela não é superficial, né? É quando a nossa imagem está coerente com a nossa personalidade, quando a gente está, de fato, quando nos olhamos no espelho e a gente vê que aquela imagem que aparece está alinhada, de fato, com a mulher que nós nos tornamos. Que lindo essa frase, o alinhamento. Esse alinhamento é algo muito subjetivo, muito simbólico, porque eu acredito que é como se o interior e o exterior eles estão intimamente conectados. Quando eu mudo algo na minha aparência, eu mudo, vira uma chavinha dentro de mim. Exatamente, Aline. Muitas vezes, né, essa mudança, né, ela inicia externamente, né? Através, isso tu consegue também observar através do teu trabalho, né? Que tu gera uma mudança externa, como nós estávamos conversando anteriormente também. Mas essa mudança externa na nossa aparência, na nossa imagem, ela vira a chave e nós modificamos também internamente. Então, esse alinhamento do externo com o nosso interno é o que faz, de fato, né, toda a diferença na nossa vida. Quando a gente fica, né, alinhado, conectado com a nossa verdadeira essência. Porque quando isso está em desconexão, é percebido, né?
a gente vê os antes e depois da doutora Fernanda Cornelli. Eu sou prova Tu é uma disso, prova. né? Como tu te sente? Quem era aquela Fernanda que existia ali antes e o que essa transformação ela proporcionou, inclusive em oportunidade de trabalho? Sim. Eu imagino que esse posicionamento ele deva ter surtido, né, várias frutos diferentes. Me conta um pouquinho. Absolutamente, Lini. Foi uma mudança de fato de vida, né? Aquela Fernanda anterior, ela era uma Fernanda, né, mais envergonhada, mais tímida, mais cabisbaixa, com os ombros mais baixos. Ela era focada absolutamente apenas no trabalho, né, em cuidar da sua família e trabalho. Era basicamente isso. Até um momento em que eu comecei a perceber, Lini, que a minha imagem, né? Eu comecei a ficar com dificuldades também de me olhar no espelho, sabe? A partir de um determinado momento, ali eu percebi que não estava mais condizente com a minha energia, de fato, né? E com como eu gostaria, né, que minha imagem estivesse alinhada com a minha energia, com a minha luz, né, com o meu brilho, o que todas nós temos, né, o nosso brilho pessoal. Mas muitas vezes, né, esse brilho fica apagado. Sim. Né? Nós passamos na nossa vida por diferentes fases, né? E nem sempre a gente está no momento das mudanças necessárias, né? Então a gente tem que entender isso também e ser gentil, né, com nós mesmas, né? Sim, verdade. A partir, né, dessas modificações, dessa minha percepção de que eu também merecia um cuidado maior comigo. Sim. Tudo mudou, né? E a partir disso, né, de fato, a minha imagem externa passou a ficar muito mais coerente com a minha personalidade também. Revelou, saiu, aflorou aquilo que estava dentro. Sim. É incrível porque eu acredito que Deus ele permite que algumas circunstâncias elas venham na nossa vida, que a gente pode dizer assim, que são circunstâncias ruins, mas o que acontece a partir daquilo, né? O que acontece, o que a gente faz a partir daquilo. Eu também tive um momento da minha história, antes eu estava compartilhando aqui com as meninas, falando sobre um momento da minha história em que a minha autoestima ela ficou tão baixa. Eu me sentia a pessoa mais feia do mundo. E como eu me sinto, assim eu sou, né? Sim. Então, como foi necessário passar por também procedimentos, detalhes que foram ali auxiliando a minha autoestima a voltar a ser, né? A atingir um outro nível. E esse propósito que vocês têm para esse ano eu acho muito incrível, porque a gente precisa estar nessa busca de sermos melhores a cada dia, mais revelar, deixar essa essência vir, que as máscaras ruins, né, que aquelas coisas que a gente muitas vezes acaba pegando de ruim e deixando esse semblante pesado, na verdade, né, as nossas inseguranças, excesso de comparação, muitas vezes também alguma situação difícil, alguma perda, enfim, algum momento de algum conflito emocional. Então, tudo isso, né, nos afeta muito. E como tu disse, tu também passou por uma fase de baixa autoestima. Mas que incrível que tu conseguiu perceber, né, esse momento, essa situação e decidiu a partir daquilo que tu não queria aquele caminho para tua vida, não é? É verdade, é uma decisão. É uma decisão, exatamente. E a gente tem que estar pronta e preparadas e em busca sempre da nossa melhor versão, tanto externa quanto principalmente, né, a nossa melhor versão também interna, né? Porque dessa forma nós nos tornamos pessoas melhores também, né? Pessoas mais confiantes, mais determinadas, mais assertivas, e essa energia toda, né, faz com que a nossa vida se torne melhor, e a nossa vida se tornando melhor,
a gente melhora todo o nosso entorno também. Verdade. Né? E isso é incrível, né? Essa que é a verdadeira beleza também, né? Que a nossa beleza sirva, né? E a nossa beleza, eu digo, não naquele aspecto superficial da palavra, né? A beleza como um todo, uma vida bela, uma vida digna, uma vida De desfrute. de desfrute, de conhecimento, né? Uma vida plena. Que lindo! Quando tu vai fazer essa avaliação das proporções do rosto, tu leva em conta essa parte mais sutil também, de como a pessoa está se sentindo, porque eu imagino que exista um trabalho um pouco psicóloga também dentro da tua profissão. Muito, né? E além, claro, de fazer essa análise técnica, uma análise matemática das proporções, e entre elas são muitos fatores, né? Muitas medidas, né? Muitas regras também de proporção, porque a beleza também é matemática, né? Verdade. E além disso tudo, dessa análise dos 3/3, dos quintos também, né? São muitas medidas e muitas proporções harmônicas que a gente analisa, né? Além dessas medidas, claro, né? A qualidade também da pele, o brilho, se essa pele está saudável, né? Porque a pele é um reflexo também de como está a nossa saúde. Verdade. Além disso, Aline, essa parte técnica que eu diria é uma delas, né? Mas o principal também é a escuta ativa, é entender se a paciente de fato está precisando daquela mudança, daquela modificação, ou é muitas vezes, às vezes, um pedido de socorro emocional, sabe? Então, é preciso, né, ter esse olhar também mais de alma e de generosidade para entender se realmente aquela modificação que muitas vezes o paciente solicita é de fato necessária ou é uma fuga de alguma situação emocional que ele esteja vivendo, né? Faz total sentido. Essa conversa, essa análise e esse momento de muita sinceridade e honestidade entre paciente e profissional é extremamente fundamental. Faz sentido. Na fotografia, eu falo que eu posso iluminar algo, trazer à luz algo que é o lado mais belo. Sim. Ou existem caminhos que são os caminhos que eu não gosto, né? Não costumo usar, que é realmente transformar aquilo num personagem. Sim. É mudar a essência da pessoa, justamente por questões, às vezes, de insegurança, de não estar alinhado ao Sim. que a pessoa realmente precisa. Às vezes a gente fala algo que acredita, mas realmente a doutora, que é a pessoa, né, que é a especialista para dizer o que a pessoa precisa de fato, né? Então, ter esse alinhamento é super importante. Sim. Eu vejo isso muito no meu trabalho também, esse fio que envolve a ética, que envolve a sensibilidade, de fazer realmente algo que respeite aquela essência e que respeite também a fase de vida daquela pessoa. Exatamente. Fazer essa transformação, né, é muito fácil. Para mim, por exemplo, tecnicamente falando. É possível. Tá? É totalmente possível, né, fazer essas transformações, né? Exato. Modificar um contorno, um nariz, enfim. Mas o paciente precisa, de fato, essa mudança. Isso vai torná-lo mais jovem, mais bonito, mais convicto. Aquela imagem vai ficar mais alinhada, né, com os propósitos de vida dele, com as necessidades, né? De acordo, muitas vezes, com as profissões. Né? Por exemplo, uma mulher executiva, ela precisa, né, muitas vezes se impor, ter alguns traços, né, de uma mulher mais decidida, mais confiante, porque ela é uma líder, né? As pessoas precisam enxergar nela, né, ver os traços, enfim, né, de algo convicto, coerente,
né? Já outras profissões, por exemplo, as profissionais da saúde já têm um perfil normalmente diferente. Sim. Então, todo esse cuidado, toda essa análise, né, precisa ser, como tu estava dizendo, né, Aline, essas modificações também de aparência, de imagem, de fotografia, quando às vezes uma mulher muito introspectiva ou, enfim, pede para passar uma imagem muito sexy, muito sensual, muito, enfim, muitas vezes, né? E se isso de fato não está nela, né? Essa identidade, muitas vezes, Aline, tu percebe também que não soa verdadeiro e genuíno. Né? Pode causar um problema de autoestima maior Claro como que consequência. Sim, claro. É o que a gente vê dentro da fotografia. Existe um estudo de arquétipos. E eu já estudei sobre arquétipos e decidi, a partir daquele estudo, que não era a linha que eu resolvia, né, que eu escolhia seguir. Sim. Porque eu entendo que, para algumas pessoas, um arquétipo vai funcionar super bem. Sim. Algumas pessoas, elas são a cara do arquétipo, então para elas vai ficar natural. Agora, outras pessoas, elas não se conectam com nenhum arquétipo e se eu for conduzir elas, é um caminho como se fosse desviar ela da rota que ela realmente deveria ir, né? Eu acredito que a gente tem, cada um de nós carrega sementes de prosperidade. A gente tem algo que Deus nos comissionou para ser feito. Sim. E esse algo, ele é singular para a Aline, singular para a doutora Fernanda, singular para a Cláudia, né? Então, quanto mais a gente consegue se conectar a essa real essência e buscar, claro, aprimoramento, né? Quando tu fala, uma pessoa mais introspectiva, ela pode sim, de repente, ter ali um contorno de trazer um pouquinho mais de volume na boca. Claro que sim, isso vai trazer mais segurança para ela, sabe? Vai deixá-la mais confiante, mais bonita, ela vai se ver também mais feminina. Isso tudo vai ser incrível. Ela agora tem limites, né, para justamente isso. Porque o introspectivo, quando a gente estuda a personalidade, o introspectivo normalmente ele já tem a boca menorzinha. Então, se a gente for transformar isso no oposto, vai mudar totalmente. Vai descaracterizar completamente, sabe? Vai fazer com que se perca a essência. Né, verdadeira. E isso, muitas vezes, né, causa transtornos de imagem muito sérios, né? A pessoa passa a não se reconhecer mais. Além disso, também, sempre que um procedimento ou alguma característica muito marcante chega antes de um rosto, por exemplo, né? Antes da pessoa que nós verdadeiramente somos. Normalmente não está harmônico isso, né? E quando alguma característica muito... se sobressai. Sim. Que incrível. Olhar para a estética não apenas com um olhar superficial e entrar em camadas mais profundas. Isso é super necessário. E o que a gente vê nas redes sociais é muito uma padronização. A gente vê muito assim o efeito dos filtros, dessa coisa que bota o filtro lá para melhorar um pouquinho a textura da pele, já vem um bocão junto, já vem um olho mais claro. E isso causa sérios problemas realmente de reconhecimento, porque aí então eu tenho que andar na rua com filtro, né? As pessoas vão me ver de uma maneira lá e de outra maneira totalmente quando eu tô na rede, né? Então essa... E tu imagina também, né, Aline, a insegurança que gera isso para uma mulher, né? Uma coisa são as redes sociais, outra é a vida real, a nossa vida de relacionamentos, né? Então, isso gera uma insegurança muito grande. Uma mentira que foi contada sobre nós, que a gente, de alguma maneira, recebeu como uma imposição e que eu vejo que hoje a gente já está abrindo os olhos em relação a isso, buscando um efeito de mais naturalidade. Eu fico curiosa para saber, assim, como tu consegue ter esse jeitinho para lidar quando alguém traz uma referência visual de algo que tu vê que é muito padrão, que é o que está todo mundo usando, mas que não faz sentido para essa pessoa.
Bom, nesses casos, né, aquela conversa olhos nos olhos é fundamental, né? Isso acontece muitas vezes, mas normalmente quando isso ocorre é porque de fato existe algum desalinhamento emocional muitas vezes, ou em alguns casos também um excesso de comparação. Sim. Né? Claro que tem algumas características que sim, a gente pode tentar, né, simular e muitas vezes, né, caracterizar de fato, mas é necessário, antes de mais nada, perceber, né, e identificar se de fato aquele pedido é um procedimento necessário, né, ou não. Né? E o meu não acaba sendo, né, fundamentado nessas regras. O nosso trabalho aqui na BioClean, né, modifica a vida das pessoas, tornando-as, né, é o que eu sempre digo, a beleza, né, ela não é superficial, não é apenas um procedimento, um laser, um botox, um preenchimento. Não, é tudo o que vai vir consigo, né, diante dessas mudanças, diante da forma como, a partir daquilo, nós passamos a nos enxergar. Então, essa modificação na vida dessa mulher, que a beleza passa a se tornar presente, ela vai modificar também diversos aspectos da vida profissional, da vida familiar, da vida social, né? E modificando também e melhorando a vida de todos ao entorno dela, né? Porque é uma mulher feliz, de fato. Né? E essa beleza, essa felicidade, essa autoestima modifica vários outros padrões também. E o que permanece, de fato, é um legado através disso. Né? E eu sou extremamente realizada né, por poder trabalhar com isso, por poder proporcionar né, essa alegria e essa melhora de vida para tantas pessoas. Né? Que lindo. Tem alguma história em específico que tu possa compartilhar de alguém que tenha te marcado nessa trajetória, que tu percebeu o teu verdadeiro propósito ali estando palpável? Olha, Aline, diariamente, sabe? Isso acontece, né? Porque cada mulher, cada paciente tem a sua história única, né? Mas eu vou compartilhar contigo uma história de uma paciente que naquele dia chegou diferente das outras. Chegou também com os ombros baixos, um olhar distante. Começou a me falar que não conseguia mais se olhar no espelho, que não tirava mais fotos, que não frequentava mais eventos sociais, nada. Enfim, né, ela não conseguia mais carregar aquela imagem dela, né, que estava insuportável. Porém, que aí ela disse o verdadeiro motivo né, da vinda dela, que era a formatura da filha dela em medicina. Ia ser um dos momentos também mais felizes da vida dela, né? Afinal de contas, né, seria a finalização de uma etapa e o início né, de uma nova etapa da vida da filha. E ela disse que ela não queria mais precisar fugir das pessoas e das fotos. Então, aquilo estava angustiando muito. E nós fizemos, então, alguns ajustes sutis, algumas mudanças pontuais, no sentido de fazer algumas reposições do volume que o tempo já havia levado. Depois, na volta para o retorno, né, ela já estava outra pessoa, né, com um brilho nos olhos, já estava com mais postura. E ela me disse,
Agora eu estou contando os dias para a formatura. Ai, que incrível. Estava com, né, verdadeiro desespero de pensar nesse dia, né, em tirar fotos, em encontrar muitas pessoas, né, e depois, né, passou a se gostar muito e estava contando os dias para esse momento. Dias após, né, eu recebi as fotos, ela estava linda, radiante e a partir daquilo também, né, uma série de modificações, ela voltou a se reconhecer, né, e a se sentir, né, plena novamente, né, e a viver a sua vida, né, a fazer as coisas que teve vontade e que não fazia em função, né, de falas, né? Muitas vezes falas que estão aqui na nossa cabeça. E também, né, de se olhar, porque muitas vezes quando nós nos olhamos no espelho e vemos, né, uma aparência cansada, um semblante abatido, o nosso cérebro, né, passa a entender que tu estás de fato assim, né? Sim. Cansada, abatida, e a partir disso também, tu vendo isso, o teu cérebro entendendo, né, tu começa a agir muitas vezes e te portar dessa forma, e é como as pessoas começam a passar a te enxergar. E essas características muitas vezes, né, denotam inclusive uma certa indisponibilidade. Por exemplo, eu não vou falar com a Aline, não vou pedir para ela tal assunto, não vou convidá-la para isso, não vou incluí-la. Isso porque ela está abatida, ela não vai estar disponível, ela não vai ser capaz, sabe? São muitas coisas, né, em que a nossa imagem, que a nossa aparência leva, né? É muito sério isso, né? É muito sério, muito profundo. Muito profundo. A gente precisa sempre reforçar as mensagens contrárias, né? Exatamente. Aquilo Ser que... gentil conosco e entender bem, muitas vezes, o momento da gente fazer as modificações necessárias para que a gente não ande por um caminho que não seria o caminho que nós escolheríamos. Sim, faz sentido, muito sentido. Buscar essa coerência, esse equilíbrio, essa harmonia. Beleza tem tudo a ver com harmonia. Sim. Eu estudo dentro do design dos livros, eu dava aula disso, sobre todos os conceitos de composição. Ritmo, diálogo, simetria, assimetria, né? Então vai permeando todos esses assuntos que envolvem a beleza. Sim. E existe um olhar, existe algo que é universal. O conceito de beleza, ele é, de alguma maneira, universal. Por exemplo, um pôr do sol, ele é lindo, porque ele é lindo. Todo mundo vai achar um pôr do sol lindo. É algo que é comum. Mas existe muito esse cuidado, né, que tu fala, essa sensibilidade em não transformar tudo que é... não tomar por verdade uma única beleza, né? E respeitar as singularidades. Eu vejo isso também muito nos sorrisos, porque quando a gente começa a ir por um caminho em que está todo mundo seguindo o mesmo lugar e que parece ser uma boa solução, né? Eu vejo resultados incríveis assim, mas eu também vejo pessoas que se sustentam com um dente que de repente tem ali alguma diferença, não algo que não seja belo. É belo, mas daquela maneira, mas não é o padrão, né? Então esse equilíbrio entre buscar o que é belo, mas o que é legítimo para cada um. Sim, incrível, maravilhoso quando a gente consegue ter essa percepção. O que eu tenho entendido sobre o que tu está trazendo, doutora Fernanda, é muito sobre realizar algo interno. Algo modifica externamente para que algo interno se restabeleça. Essa autoestima seja realocada, né? Ela renasça, reviva de uma maneira a que essa pessoa esteja no máximo potencial dela. Sim, exatamente. Né? Que esteja coerente, né, com como ela é internamente, a sua imagem
E quando isso está alinhado, né, aí existe essa beleza impactante que eu falo. Um brilho. Tem coisas assim, quando a pessoa ela tá apaixonada, né? A gente vê aquele brilho. E é sobre Quando isso. a pessoa sobre está sentir. apaixonada, ela está vendo beleza, né? Exato. E o belo encanta, o belo ilumina, né? Transforma, melhora a vida. Uma curiosidade. O que é vida plena para ti hoje? Primeiro lugar, né, com saúde, né? Em segundo lugar, é quando a gente consegue extrair do nosso dia a dia. O nosso dia a dia, ele é como basicamente de todas as pessoas, né? Nós temos os nossos cuidados pessoais, a nossa vida cotidiana, trabalho, muitas vezes, estresse familiar, enfim, nós temos todos nós, né, a nossa rotina diária. E uma vida plena é quando a gente consegue extrair, né, os momentos felizes da nossa rotina diária, né? Sentir gratidão pelas coisas que a gente vive no simples. Sim. O ordinário fala muito sobre uma simplicidade. Verdade, Às vezes é uma vida extraordinária, né? Porque o ordinário, ele está, de fato, genuinamente na simplicidade, né? Esses são os momentos mais incríveis da nossa vida. E quando a gente consegue ser grato a isso, né? Para mim, a gente chegou, né, no ápice da plenitude. Que lindo, é verdade. E imagino que tu tenha ótimos hábitos de vida, afinal está belíssima por dentro e por fora. Sou muito bem cuidada aqui na BioClean, né? Tenho que dizer isso em primeiro lugar. Mas procuro ter uma vida saudável, praticar atividade física, uma alimentação equilibrada. Muitas vezes, né, nós que trabalhamos muito, a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria, né? Mas é importante que a gente tenha esse cuidado conosco, porque se nós não fizermos isso por nós, né, não podemos exigir que outro faça. Quero uma dica da doutora Fernanda Cornelli sobre como envelhecer mantendo a sua experiência de vida, né? Não querendo apagar, digamos, o passado, mas envelhecer com beleza, com elegância, com sofisticação. Sim. Eu diria, né, que hoje em dia, aqui na BioClean, as nossas pacientes, né, elas também têm essa visão sobre o envelhecer, né? Elas não querem mais parecer ter 20 anos a menos, né? Mas a gente quer sim ter a nossa idade, né, adequada, mas bem, né? E para isso, né, é necessário que a gente tenha, né, bons hábitos de saúde, bons hábitos internos, né? A hidratação, a atividade física, alimentação equilibrada, né? Esses cuidados são fundamentais. E além disso, né, hoje em dia temos as tecnologias a nosso dispor, né? E é claro, ter também, né, um bom profissional, né, caminhando ao lado, né, orientando nas melhores decisões, os melhores tratamentos, né, para que de fato o tempo, né, e o envelhecimento não leve embora, né, o brilho nos olhos, a vitalidade, a pele saudável e os traços, né. A gente sempre precisa ter esse cuidado, né, com muitas vezes, né, existe um pouco de desentendimento entre a palavra naturalidade, né? A naturalidade não é a isenção total de procedimentos, né? Mas são realizados quando os procedimentos são bem realizados, de modo que não
modifique totalmente, né, a personalidade, para que a pessoa continue sendo ela mesma, mas na sua melhor versão, né, mantendo as suas características únicas e, né, evidenciando pontos de beleza importantes no rosto, né? Sim. Vocês têm... Há quanto tempo que tu trabalha com a área da beleza? Quase 2 décadas já. Olha só. É muito tempo, né? E eu acredito, doutora Fernanda, que ao longo dessas 2 décadas existam pessoas que tu acompanhou ao longo de todo esse tempo. E para mim, o meu olhar de fora, né? Não sou especialista nesse universo, mas o meu olhar é que quando a gente vai trabalhando isso de maneira sutil, né, fazendo pequenas mudanças, a gente não precisa fazer a transformação toda num dia só. Exatamente. Não deve, né? Não. Então, é uma constância que vai evoluindo, Sim. vai acontecendo e com o passar dos anos a gente vai vendo essa pessoa cada vez mais bonita. Exatamente. É isso o que acontece. Esse que é o nosso lema também aqui na BioClean, né? Não as modificações intensas, aquelas alterações, né, totais de face, né? Não é esse o objetivo, né? O objetivo é sempre, né, deixar os nossos pacientes na melhor versão possível, não descaracterizando. Os procedimentos, eles devem ser delicados, sofisticados, que não descaracterizem o paciente, porque sempre que a gente percebe um procedimento, antes de mais nada, é porque, né, já ultrapassou aquela linha que é muito tênue, né? E sempre quando isso ocorre de ultrapassar os limites, né, fica um rosto que a gente já percebe de longe, né? Uma artificialidade. Isso não nos passa, né, uma boa mensagem aos nossos olhos, né? Nós gostamos de olhar o que está harmônico, o que está harmônico e belo é exuberante, né? Sim. E o que é desproporcional, né, normalmente causa uma certa repulsa até mesmo. Exato. Sabe? Sei que essa palavra é forte, Sim. né? Mas é isso de fato que acontece, né? Nós levamos até mesmo isso causa, né, uma confusão aos olhos, né? Tudo que não está harmônico. Faz sentido. E o exagero, ele é comumente associado a uma falta de bom gosto, né? A gente vê justamente essa sutileza em pessoas quanto, né, mulheres assim muito sofisticadas, a gente vê que existe ali um alinhamento. Exatamente. Como tu bem fala em todas existem, as né, coisas. procedimentos, existem tratamentos, existe um cuidado, né? Mas existe essa sofisticação nos traços, né? Esse respeito. Esse respeito pela harmonia, pela não modificação extrema, né, das estruturas anatômicas, né? Tem algo que a gente fala agora em tempos de IA, porque tem muitos retratos que surgem através da IA. As pessoas vão lá e colocam todas as suas características e sai uma foto pronta. E o que diferencia muitas vezes uma fotografia de retrato que não é IA, uma fotografia que é verdadeira, que gera conexão, que gera magnetismo, é essa verdade que existe dentro de nós. E eu diria que essa verdade, ela conta ali com um pequeno percentual de alguma imperfeição. Eu vou explicar melhor. Os nossos olhos, por exemplo, eles têm assimetrias. Sim. E quando eu estou fotografando, eu entendo que eu cheguei lá, que eu fiz um ótimo resultado, quando eu consigo deixar os olhos extremamente harmônicos. Porque eu entendo que a assimetria, ela fica mais evidente quando a pessoa não está à vontade. Quando ela está confortável, é como se tudo se encaixasse, o rosto fica mais bonito. É como se fosse assim os músculos suavizam. Exatamente, exatamente esse é o ponto. Mas dito isso, em relação ao olhar, claro que as microexpressões a gente vai trabalhar para tê-las muito leves, mas existem algumas pequenas imperfeições
que elas denotam que aquela fotografia ela é legítima. E isso está muito no sentir, está muito na alma, na sensação que eu tenho ao olhar para ela, sabe? É como se algo que é de verdade consegue despertar sentimento. E algo que é feito por uma inteligência artificial não vai gerar sentimento, porque é algo que já nasceu mecanicamente, né? Sim. Então, eu imagino que isso aconteça parecido dentro do teu trabalho. Com os procedimentos estéticos também da mesma forma, né? E é exatamente isso. E quando não está harmônico, a gente consegue perceber. Esse é um tempo de muita aceleração. Eu vejo que as pessoas cada vez mais se abrem para esse universo da beleza e vão entendendo algo que eu achei muito interessante que tu trouxe, que é em relação à naturalidade. Não é porque a pessoa quer ser natural que ela, de repente, não possa vir a fazer algo, fazer algum procedimento, porque a gente consegue manter essa naturalidade. A beleza natural. Exato. Não modificando totalmente os traços. Hoje em dia, nós entendemos que a verdadeira beleza, ela está na naturalidade e na sofisticação e delicadeza dos tratamentos, de modo que a gente mantenha os nossos traços, né, cada vez mais elegantes, né? Que legal. Existe algo que é o luxo silencioso. Então, o nosso rosto, uma pele bem tratada, tudo isso fala sobre esse luxo silencioso. Eu imagino que há um tempo atrás a gente tinha essa questão dos filtros muito exagerados e hoje a gente vê quase o oposto. A pessoa ostentar um visual sem produção porque a pele está ótima, né? Sim. Nós passamos, né, por uma era de muitos excessos, né? Unhas imensas, cílios imensos, né? Sobrancelhas extremamente pintadas, né? E hoje a gente entende, né, que a beleza ela é silenciosa, né? Não precisa gritar para ser bela. Que lindo. E como está a expectativa para esse ano, cheio de uma agenda tão singular, esse ano, né? Sim, é um ano realmente, né, muito atípico, um ano que nós vamos ter diversos feriados, né, Copa do Mundo, eleições, então vai ser um ano, né, de muitas movimentações, muita agenda social. Então, é um ano que eu já tenho conversado com as minhas pacientes e a gente já está fazendo esses ajustes e essa agenda, né, de beleza e de cuidados no decorrer do ano, de modo que, né, todas essas situações a gente esteja bem para poder viver, né, todos esses momentos e todos esses eventos do ano, né, da melhor maneira possível, né, curtindo com a família, as viagens de feriado, seja elas trabalho, enfim, né, desfrutando da melhor maneira possível. Ai, eu adorei estar contigo, doutora Fernanda. Eu também amei. E poder acessar caixinhas tão especiais, um conteúdo tão rico e nobre, né? Um olhar tão singular que tu traz sobre a vida, sobre a essência, sobre as identidades das pessoas que tu tem a honra, né? De poder tratar. Cuidar e acompanhar ao longo da vida, né? Todas as fases, né? Isso para mim é incrível. É o que me motiva a cada dia, né? Me tornar também uma pessoa melhor. Ai, que bênção. E o que eu entendo é que beleza vai muito além da superficialidade. A gente mergulhou aqui em camadas que envolvem a construção do ser, a atmosfera de vida daquela pessoa, o potencial que esse trabalho de cuidado da beleza tem realmente de revelar a verdade, a essência, de trazer assim a versão mais linda dessa pessoa à tona. Então, adorei conversar contigo. E nós temos, né, esse dom e essa missão, né, de tornar a vida, né, das pessoas que nos cercam cada vez
melhores, mais felizes e mais plenas também. Ai, foi uma honra Aline. estar contigo. Muito obrigada, doutora Fernanda. Obrigada, Aline. Volte sempre. Ai, vou querer.